Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, sabe que cada vez que a gente vai para a palavra do Senhor, eu não sei, irmãos, vocês, mas dá um frio na barriga, dá um gelo, é meio estranho, né? Mas eu falo muito com o Senhor, não tire isso de mim, porque não sou eu, mas sim o Senhor que tem que falar com o teu povo nesta noite. E eu estava ali na minha casa e pedindo, já tinha na minha cabeça tudo assim, a qual que eu queria falar. E de repente eu sentei lá no sol, estou lá esquentando o sol assim ontem. E o Senhor falou com aí, de repente um hino. Aí o Senhor falou comigo, eu falei assim, Senhor, mas o Senhor falou assim, sim. Então, irmãos, abram sua Bíblia no livro de 2 Reis 5. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a visita, do nosso irmão Pedro, da Lisângela. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa casa é do nosso Pai. Se a casa é do nosso Pai, fique à vontade. Tem uma água ali, ó. Ela não está muito geladinha, não, porque eu acabei de ligar, né? Mas está boa. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, 2 Reis 5. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento dos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Só até aqui, irmãos. Irmãos, aleluia. Senhor, a tua palavra foi lida, papai. Meu pai, eu estou em obediência à tua palavra, porque no momento que eu estava ali, Senhor, o Senhor me deu esta palavra, paizinho. Pai, em nome do Senhor Jesus, prepara o coração do teu povo para eu receber, porque não sou eu, papai. Porque de mim mesma, Antônia, não tem nada. Sou falha, pecadora, filha rebelde. Mas eu sei, meu Pai amado, porque quando nos dispusemos, meu Pai, para fazer tua vontade, Senhor, a tua palavra me declara que não é mais o profeta, mas é o próprio Espírito Santo de Deus falando. Espírito Santo, fica à vontade. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. A casa é sua, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei para o Senhor assim, Senhor, Naamã, mas Naamã, né? É tão conhecido falar de Naamã. Todos nós, eu pelo menos, eu amo o hino que fala, né? Que o meu orgulho. E foi no momento que eu estava aqui, eu estava ali estudando a palavra, esse hino começou a ser tocado na casa do vizinho. E eu falei assim, aí o Senhor falou comigo aí. E eu falei assim, Senhor, mas eu vou falar de Naamã? O que tem Naamã? Qual a missão, papai? Aí o Senhor falou assim, presta atenção na palavra. Aí eu li, reli. E o Senhor me chamou a atenção para algo. Irmãos, quantos de nós vamos para algum lugar a qual que nós não queremos, mas nós vamos. E quando nós estamos ali, de repente a gente se depara numa situação que você fala assim, era necessário eu estar aqui. Era necessário. Às vezes, muitas das vezes a gente se pergunta, por que que eu vim? Para que eu vim? E foi o que aconteceu com essa menina. A palavra não relata nome, a palavra não relata nada. Ela foi como cativa. Mas os irmãos pararem para refletir um pouco, os irmãos vão ver que ela tinha uma missão ali naquele lugar. Ela viu uma missão ali. A missão dela era o quê? Era mostrar para Naamã que existia profeta em Israel ainda. Era mostrar para Naamã que nós servamos um Deus vivo e verdadeiro. Quantas vezes nós somos necessários em algum lugar simplesmente porque às vezes aconteceu algo com aquela pessoa, ou
ou no nosso local de trabalho, tem uma pessoa tão chateada, você chega e simplesmente o Senhor coloca a palavra nos seus lábios para aquela pessoa. Isso é fazer missão também. É você, às vezes, dar o conselho, o consolo para aquela pessoa naquele momento necessário. Isso é fazer missão. Fazer missão é quando você simplesmente liga para uma pessoa e fala assim: ei, bom dia. Ou manda uma mensagem: bom dia, boa tarde. Ou quando você simplesmente chega em cima do muro: ei, vizinho, dá um bom dia. Porque nós somos vizinhos de muro, mas às vezes a gente passa a semana sem se ver. A gente passa a semana inteira sem se ver. E às vezes é só assim, ó. Ei, Pedro, Elisângela. Mas nós sabemos que nós estamos ali, da mesma forma que eu sei que eu posso contar com eles. Então, irmãos, às vezes é necessário você sair do seu, o Senhor tira você e leva você para algum lugar. Simplesmente porque ele era um propósito. Porque o Naamã, ele era um comandante. Ele era rico. Ele não precisava de nada. Porém, havia lepra nele. Por mais que ele tivesse todo o controle de todo um regimento, todo o controle de toda uma cidade, comandasse tantos homens, tivesse autoridade diante daqueles homens, mas ele não conseguia se curar. Ele não conseguia se curar. Foi quando ele levou uma menina cativa. E o que eu aprendo nessa situação, irmãos? Irmãos, aquela menina podia simplesmente falar assim: ah, ele me trouxe cativo? Problema dele. Estou aqui como escrava, não vou fazer nada. Mas, irmãos, o que me chama muita atenção, porque aquela menina, mesmo sendo escrava, ela sabia que ela tinha que apregoar o nome do Senhor, ela sabia que ela tinha que falar que existe um Deus que pode curar. E quantas vezes nós estamos em situação que nós simplesmente podemos falar assim: ei, o Senhor pode tirar você dessa situação. Ei, o Senhor pode libertar você dessa situação. Ei, o Senhor pode abrir uma porta para você. Ei, o Senhor pode resolver essa situação. Ah, mas é tão difícil. Mas é tão difícil. Irmãos, porque tudo é no tempo do Senhor. E aquela menina, ela simplesmente, ela falou. Aí me chama a atenção também a esposa de Naamã, que ela podia ter simplesmente olhado, ignorado e falado assim: o que é que essa menina sabe? O que é que essa menina sabe? Para vir falar comigo do meu esposo? O que é que ela sabe? Mas não, ela teve a humildade de ouvir aquela menina. E o Senhor trabalha na humildade do nosso coração. Porque não adianta a gente se exaltar. E outra coisa que me chama a atenção, que o Senhor também poderia ter usado um outro grandão lá para chegar ali na mão. Mas Deus usa o pequenino. Porque quantas vezes você está sendo humilhado em certa situação? Ah, fulano me humilhou, fulano me desacatou, fulano falou isso para mim que me machucou. Ei, mas é aí que o Senhor trabalha. É aí. E ela poderia simplesmente se calar. Mas ela teve a humildade de chegar e falar. E o Naamã, ele simplesmente, irmãos, eu imagino, que na situação que ele estava, ele poderia simplesmente falar assim: eu ouvi essa menina? Ela quer que eu morra naquele rio fedorento. Vamos colocar que seria no Rio das Velhas, né? Se alguém mandar você mergulhar no Rio das Velhas, você vai? Claro que não. Eu não vou porque eu vou morrer afogada, né? Porque até hoje eu não aprendi a nadar e nem vou, né? Nem vou, porque eu não vou ter coragem de entrar lá. Então, irmãos, ele simplesmente poderia falar: não, não vou. Não vou. Mas ele falou assim: eu vou. Mas ele chama a atenção novamente aquela menina, porque em momento nenhum fala que ela teve êxito, que ela teve mérito, que ela teve nada, irmãos. Na palavra não fala que aquela menina recebeu nem que seja assim: ei, muito obrigado. Ei, muito obrigado. E quantas vezes nós fazemos esperando alguém chegar e falar assim: nossa, Adriano, você é um excelente professor, hein? Eu, como cozinheiro, espero alguém falar assim: nossa, sua comida está tão gostosa. Espera, irmão, glória a Deus.
Mas a gente espera isso. Mas não é isso, não é sobre isso que nós estamos aqui nesta noite. O nosso reconhecimento tem que vir de lá, ó. Aleluia. O nosso reconhecimento tem que vir do Pai. O nosso reconhecimento tem que vir do alto. Como a irmã disse aqui nesta noite, quantas vezes, quantos livramentos o Senhor tem dado para nós, para os nossos filhos, para os nossos. Quando a Daiane estava aqui orando pela minha vida, ela disse algo: Senhor, enquanto ela estiver aqui, trabalha na vida dos filhos. Irmãos, eu passei por situações que só o Senhor sabe. Mas hoje eu aprendi a confiar, a descansar. Não muito, só um pouquinho. Descanso muito ainda não. Não é desespero ainda. Poucos dias depois eu dou uma desesperadinha, mas aí eu sonhei. É tudo no tempo do Senhor, irmãos. É tudo no tempo. É tudo por Ele, tudo para Ele, tudo caminha com Ele. Glória a Deus. Tudo por Ele, tudo para Ele, tudo com Ele. Amém. Porque vocês podem ver, às vezes uma porta se fecha aqui e ali abre uma janela onde não tem parede. Aí você para e pensa assim: nossa, e aí? É o Senhor abrindo aquela janela para você. Às vezes surgem pessoas para te falar algo que você nem esperava daquela pessoa. Mas é o Senhor falando. O hino que foi louvado aqui nessa noite, a gente aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Eu falo que às vezes eu faço muito minha oração, eu fecho só meus olhos e falo: Senhor, fala comigo. E fico em silêncio. Nem no pensamento eu estou orando, mas só em silêncio. Senhor, fala comigo, meu Pai, fala comigo, meu Pai. Até ouvir a voz do Senhor, que é necessário. É necessário nós ouvirmos a voz do Senhor. Porque só Ele, é só Ele. Porque as situações da nossa vida, que é só Ele que pode se embaraçar. Igual, irmão, o último louvor, o que foi? Se mandar você para a Indonésia, para a África. Mas será que é necessário nós sairmos daqui para ir lá na Indonésia? É necessário nós sair daqui para ir lá para a África? Será que ali, ó, não tem alguém que está precisando de falar assim: ei, Jesus te ama. Ei, Jesus pode mudar a história. Ei, eu te dou a mão, eu caminho com você, eu oro com você. Conta comigo. Ei, Gabriel, conta comigo, eu estou contigo na oração. Não tenho nada não, mas eu tenho uma voz que pode clamar ao Senhor. Glória a Deus. É isso, irmãos. Fazer missão. É se dispor. É se dispor quando for necessário. E às vezes a pessoa acha que fazer missão é você sair ali, ó. Vou juntar aqui, vou fazer uma cesta, vou levar para fulano. Sim, glória a Deus. Mas às vezes antes da cesta a pessoa precisa de uma palavra. Ah, papai. Obrigada, Jesus. É assim mesmo, né? Senhor, é necessário a pessoa levar uma palavra. Porque um pacote de arroz eu vou lá no mercado e compro. Mas será que se eu chegar lá no supermercado BH, olhar para a menina do caixa, não, a palavra, ela vai olhar para a minha cara e começar a rir, né? Primeiro que ela vai me chamar de doida. Essa mulher tá doida. Mas, irmãos, nós, quanto profeta, quantos servos do Deus Altíssimo, quantas vezes estamos nos calando diante de situação, a qual é uma missão sua que o Senhor mandou ver. Nós estamos nos calando diante da missão, diante de levar a palavra, de apregoar o Evangelho, de falar que Deus existe. Irmãos, aleluia. Quantos de nós estamos nos calando e nos envergonhando, porque agora é muito fácil falar que é crente, viu? Mas quantos de nós estamos nos calando de falar do verdadeiro amor, o significado da cruz para nós? Qual é o significado da cruz? A cruz que nós falamos é vazia, ela não tem mais um significado, porque o que estava lá ressuscitou. E nós estamos nos calando mediante essa situação. Nosso irmão está ali, ó, aleluia, doente,
depressão, entristecido. E muitas das vezes nós estamos simplesmente ou no celular, ou simplesmente viajando na nossa própria situação e esquecendo que aquela obra está sobre as nossas mãos. Isso é a missão. Isso é a missão. Isso é a missão. É você ir lá. Ou, vou te ajudar. Ou, eu caminho contigo. Hoje eu falei isso para uma pessoa. Ei, pode contar comigo nas orações. Ei, eu caminho contigo. E às vezes não é ser crente. Agora muita gente acha também que é ser crente chata. Não. É você demonstrar em você que você é um cristão. Porque que adianta eu estar aqui apregoando o evangelho hoje, se amanhã os meus vizinhos vêm xingando o nome, maldiçoando o outro, brigando com o outro, fazendo fofoca do outro? Eu iria me envergonhar hoje? Eu não iria ter vergonha de estar no altar do Senhor? Então a missão, irmãos, vamos para a missão. Não vamos esperar ir para a África, nem para a Amazônia. Vamos esperar não. Vamos no nosso ao redor, no nosso trabalho. No nosso trabalho. No nosso trabalho há pessoas doentes. Eu não estou falando doente, irmãos, na carne. Mas às vezes você vê as pessoas andando assim, ó, de cabeça baixa. Cabeça baixa, entristecida. Meu Deus. Você vê crianças depressivas. Eu estava contando hoje. Eu vi uma criança esses dias que eu tive dó. Eu falei assim, Deus, e aí? Como é que fica essa situação? Mas nós estamos, às vezes, fechando nossos olhos para aquelas situações. Envergonhando de falar do amor de Deus, envergonhando de fazer a missão a qual nós fomos colocados a fazer. O que a palavra fala? Se nós não clamarmos, as pedras não clamarão? Então nós vamos esperar as pedras clamar? Nós vamos esperar as pedras falar? Nós vamos esperar o burro falar no nosso lugar? Ou nós vamos lá e vamos apregoar o evangelho e falar: ei, Deus existe, ei, Deus muda a história, ei, Ele muda quadro, Ele pega o improvável e coloca no lugar de destaque. Ele pega o improvável e coloca no lugar de destaque, irmãos. Deus usa o improvável. É aquele que ninguém, que todo mundo olhou e disse: esse aí? Mais nada. Mas Deus usa. Nas pequenas coisas. Porque Deus começa a fazer assim, ó. Eu costumo falar, irmãos, que Deus, Ele é como uma dona de casa. Nós, mulheres, quando a gente vai arrumar a casa, a gente faz uma bagunça dentro de casa primeiro. Eu não sei de onde sai tanto lixo que a gente acumula nos cantos. A gente faz aquela bagunça, levanta a cadeira, levanta a mesa, levanta colchão. Aí de repente a casa está toda assim. Aí depois você começa. Coloca ali, coloca ali. E no final da tarde, está dando gosto de ver a casa. Assim é Deus. Ele começa a jogar tudo para cima, tudo para fora. Aí depois Ele coloca tudo nos lugares. E muitas das vezes nós estamos achando que está demorando a bênção. Mas porque Deus não trabalha de qualquer forma. Ele cuida nos mínimos detalhes. E como essa menina não foi diferente, ela foi levada até aquele palácio. Foi colocada diante daquela mulher. Para que Naamã fosse curado. Mas se nós continuarmos estudando ali a história de Naamã, se nós continuarmos vendo, a palavra fala que Naamã vencia guerras. A palavra nos declara aqui, ó, que ele vencia todas as guerras. Mas ele não conseguiu vencer a própria guerra. Ele ia para a missão. Ele ia lá. Tinha não sei quantos soldados. Ele abatia todos. Amém, irmãos? Ele abatia todos. Ele vencia a guerra. Não havia quantidade para ele.
Mas quando ele chegava, que ele arrancava a capa dele, que a capa dele era colocada lá, as lepras estavam lá. É as lepras nossas, que muitas das vezes nós colocamos uma roupa bonitinha, vamos para o culto, vamos adorar, mas quando nós chegamos em casa, que nós tiramos a nossa capa, a lepra está lá, a arrogância está lá, o orgulho está lá. Ai, papai, está tudo lá. Glória a Deus. O orgulho está lá. Glória a Deus. É bom você vir para a igreja todo bonitinho. Aleluia, Deus merece o melhor. Mas vamos deixar. Ah, Jesus. Vamos deixar. Vamos deixar Deus curar a lepra. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso interior. Ah, eu não tenho lepra. Ah, eu não sou doente. Eu não tenho enfermidades. Mas eu estou falando da lepra aqui dentro, da arrogância, da falta de entendimento, da falta de amor ao próximo, a falta de amor que você está vendo ali, certas situações que você poderia estar estendendo a mão e não está. Aleluias. Ah, Jesus. Então, irmãos, vamos deixar que Deus nesta noite cure essa lepra. E você seja como aquela menina que diante do maioral, diante de um homem grande, ela não se intimidou, ela não teve vergonha de falar que o Deus que ela cria é um Deus que opera maravilhas e é um Deus que cura. Não vamos ter vergonha, mas vamos ser como Naamã também, que tirou toda aquela capa, entrou naquele rio sujo. Eu dei o primeiro um orgulho, nada. O segundo, nada. É como nós hoje, nós dobramos nosso joelho, Deus me dá. Aí não acontece. Amanhã eu penso de novo. Deus me dá. Não acontece. Amanhã eu penso de novo. Deus me dá. E eu estou achando que Deus não está me escutando. Ei, se nós lermos aqui para frente, nós vamos ver os profetas do Senhor. Que não era fácil para eles também. Mas eles não desistiram. Como Naamã não desistiu. Ele foi 1, 2, 3, 4. Somente na 7ª vez que ele foi curado. Só na 7ª. Mas por quê? O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Que é necessário nós mergulharmos. Que a palavra fala para a gente ir mais fundo na palavra. Mergulha, vai mais fundo, vai mais adiante, porque está lá o propósito. Foi necessário, porque tudo é necessário. Eu falo que diante da palavra de Deus não há coincidência, há providência. A providência, porque Deus é bom e é maravilhoso. Glória a Deus. Eu, como ninguém, posso falar o quanto Deus é bom. Eu costumo falar que antes de eu conhecer, hoje mesmo eu disse essa palavra, antes de eu conhecer, ele me conhecia e já me amava. Ainda bem que ele já me amava. Ainda bem que ele já me amava, porque senão não era para mim estar aqui hoje. Não era para mim ter tido uma família, nada. Porque o Senhor já me amava, tinha um propósito na minha vida. E muitas vezes, irmãos, antes de conhecer Jesus, eu falava assim, Senhor, por que tudo comigo? Eu vejo as pessoas indo, oh, Jesus, eu trabalho, eu busco as minhas coisas, mas é tudo errado. Mas aí o Senhor um dia falou para mim assim, eu não sei porque o Senhor me faz contar isso aqui nessa noite. O Senhor falou para mim assim, tudo é no meu tempo. Teve uma vez, irmãos, que eu estava passando uma situação muito difícil, buscando o Senhor, e eu orava, e eu vi um milagre acontecer na vida de fulano, na vida de Bertão, na vida de ciclano. Tinha um grupo de mulheres que ia na minha casa para a gente orar. E essas meninas iam, isso eu deve ter uns 9 anos atrás, mais ou menos. Essas mulheres iam lá em casa, a gente orava. E Deus operava maravilha ali. Era um grupo de 6 mulheres. E Deus operava maravilhas. E o milagre acontecia. E vinha outra, e vinha uma amiga, e vinha às vezes uma pessoa, outra diferente, participar da oração. E o milagre acontecia ali. E um dia eu virei para a parede e falei assim, Senhor, se a minha história não mudar, eu não vou orar mais não. Eu estou orando, está acontecendo com todo mundo comigo, não, por quê?
eu desci. E eu fui visitar o ministério. Desci e fui lá embaixo, na igreja do pastor Elson. Cheguei lá para visitar a igreja. Obrigado, Paulo. Fui lá visitar. Cheguei lá, tinha um pastor lá de General Carneiro. E o pastor estava lá. De repente o pastor começou a contar o testemunho dele. Irmãos, eu orei muitos anos, eu tinha um câncer no estômago. Durante 7 anos eu orava e as pessoas eram curadas. E as pessoas iam, pastor, o senhor orou, fui curada. Pastor, o senhor orou, meu filho saiu do CTI. Pastor, o senhor orou, minha mãe saiu do coma. Orava e falava assim, Deus, mas e eu não vai me curar, eu não? Eu estou orando para o povo e o povo está sendo curado e eu não? E eu tinha feito essa oração dentro da minha casa, irmãos. E ele falando, até que o Senhor falou para mim assim, ele contando o testemunho dele, o Senhor falou para mim assim, você vai ser curado no meu tempo e quando eu quiser. Aí eu parei e falei assim, ai Jesus, podia bater mais devagarzinho, porque assim dói muito. E eu entendi, irmãos, que naquela hora ali o Senhor queria dizer para mim que era tudo no tempo dele. E esse pastor, ele continuou contando o testemunho dele. E ele pelejou com esse canto. De repente, 8 anos depois, já tinha passado um ano que o Senhor tinha feito isso com ele. Ele não orava mais para aquela situação. Ele simplesmente voltou no médico. Ele não sentia nada, voltou para fazer os exames lá. Aí o médico olhou para ele. Uai, o senhor não tem nada aqui não? O senhor fez cirurgia? Aí ele falou que parou, pensou e falou assim, fiz. Meu Deus, me fez cirurgia. Então, irmãos, é aí que Deus trabalha. Quando nós deixamos, descansamos na mão dele. Eu não sei porque que o Senhor me trouxe esse testemunho há tantos anos atrás. Então, irmãos, porque na época que eu estava vivendo uma situação tão difícil, a minha casa tinha, quando eu falei com os irmãos, a minha casa tinha virado todinha de casa, de perna para cima. Tudo. Não tinha uma área que os irmãos falam assim, e essa eu? E essa eu? E seus filhos? Tudo. Era tudo, irmãos. Financeiro, sentimental, filho. Tudo, tudo, tudo. Tá meu vizinho aqui, que eu não sei se ele, apesar de que ele é muito na dele, mas eu não sei se ele lembra disso. Estava assim, ó. Foi na época que meu filho estava dando overdose. A minha filha terminou um noivado de 5 anos. A outra que morava em Contagem estava toda avacalhada, e o outro lá separando da mulher com um bebezinho novinho, e eu falava, Deus, como é que vai ser isso aí? Eu não estou dando conta, só eu orando, envia alguém para me ajudar em oração. Eu clamei ao Senhor. Foi quando o Senhor enviou a pastora Bianca, que todo mundo aqui conhece. Mas até isso aí acontecer, irmãos, foi luta. E eu fazia a obra, e eu marchava, eu não olhava. Eu chegava do serviço, eu saía de casa 4h pouca da manhã. Eu chegava todos os dias, eu estava lá no culto, eu era a primeira. Eu liderava o grupo de oração e estava lá. Não desisti. Porque eu pensei, o Senhor, está tudo nas suas mãos, eu vou orar pelas outras coisas, por outras pessoas, não quero orar para isso mais não. Mas eu dobrava meu joelho, eu clamava. E fazia a obra do Senhor. Eu ia fazer a obra do Senhor. Eu ia, onde o Senhor me mandava, lá eu ia, lá eu ia. Então, irmãos, vamos ser como essa menina. Como a diaconisa falou, vamos ser como essa menina, que onde o Senhor mandar, nós iremos. Onde o Senhor falar, vai, nós vamos. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade do Pai que está no céu, Ele trabalha na nossa vida. Quando nós buscamos por Ele, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque o Senhor sabe das suas limitações também. O Senhor sabe das suas limitações, das minhas, do Lucas. O Senhor sabe das nossas limitações. Glória a Deus. Sim, é uma bênção, né, irmãos? Quando eu falo que eu estou com saudade dele, ele pergunta o que eu quero. Vocês acreditam que ele fala isso comigo, irmãos? Deixa eu responder. Então, irmãos, quando o Senhor mandar, vamos, vamos, vamos. Quero ir para a África, não quero ir não, né, Jesus? Se
Se eu sofro de ver os meninos aqui da escola passar necessidade, imagina na África, eu vou morrer no primeiro dia. Eu choro, irmãos, quando eu vejo os menininhos, Lisângela, é verdade, eu vejo aqueles meninos pequenininhos, chegam 1h da tarde sem ter almoçado, eu falo, Jesus, como é que uma mãe pode ser assim? Ah, porque a mãe trabalha. Eu trabalhava também. Eu trabalhei minha vida inteira. E eu saí de casa, era 4 e pouca, chegava em casa 9 da noite, trabalhava em 2 lugares. Então, irmãos, vamos fazer. Então, para lá não, né, Jesus? Porque você sabe que eu vou morrer no primeiro dia. O primeiro pequenininho que eu vi lá, assim, eu tô cambeguinho, assim, com eu aqui mesmo, cuidando dos meus pequenos ali. Então, irmãos, vamos fazer a obra do Senhor com excelência. Vamos buscar, vamos tentar dar uma palavra amiga. Amanhã, na hora que você abrir o seu celular, você pensa assim, eu vou dar um bom dia. Eu vou dar um bom dia hoje para a irmã Adriana. Vou dar um bom dia hoje para o diácono Rodrigo. Às vezes ele está precisando desse bom dia. Às vezes ninguém falou com você naquele dia. E às vezes nós somos necessitados de ouvir que alguém lembrou da gente. Porque nós somos humanos. Às vezes você precisa de alguém que lembre e fale assim, ei, tudo bem? Ou então que a pessoa simplesmente olhe para você, nossa, você está tão bonita hoje. Irmãos, vamos buscar assim. Porque a palavra de Deus, ela fala que nós somos imagem e semelhança dele. Se nós somos imagem e semelhança dele, que povinho bonito. Que povinho bonito, esse povinho, meu Deus. Ficam de pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que nos mostre aonde é que esta menina que está dentro de nós precisa ir. E vamos falar com o Senhor também. Ei, tira minha lepra, Jesus. Eu quero arrancar essa capa aqui que nada vale. Mas que o Senhor venha arrancar a lepra que está dentro de mim. Que o Senhor venha arrancar essa lepra nesta noite. Aleluias. Que o Senhor venha arrancar todo eu. Tudo aquilo que não é proveniente dele. Tudo aquilo que faz você se afastar dos caminhos dele. Todo espírito de contenda, de fofoca, de desmentice. Todo espírito de falta de paz dentro de si. Porque quantas das vezes você está, que você não consegue encontrar paz. Que você não consegue se encontrar. Como que eu vou orar se eu não estou conseguindo me encontrar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, meu Pai, está aí, meu Pai amado, o teu povo. Eu nada tenho para oferecer. Eu nada tenho para dar. Eu sou pó e sou cinza. Mas, meu Pai, está aí, meu Pai amado, este povo, meu Pai, que veio te adorar. Ninguém veio aqui para ver Antônia. Porque Antônia não tem nada. Mas eles vieram, meu Pai, para ouvir o Senhor falar com eles. Meu Pai, porque tudo aquilo, meu Pai, que eu escrevi, o Senhor mudou tudo, papai. Meu Pai, não era para ser assim. Mas eu simplesmente obedeço a tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, essa noite foi direcionada. Meu Pai, aquela menina, meu Pai, que levou aquela mensagem, que foi uma missionária, de levar aquela missão, traga ela para dentro de nós. Que nós possamos levar a tua missão. Mas antes disso, papai, começa a arrancar as lepras nesta noite. Começa, Pai amado e Pai querido, a arrancar, papai. Meu Pai, se alguém adentrou, meu Pai, esta porta, entristecido, amargurado, com falta de esperança, eu não sei para que eu ainda estou orando. Eu não sei para que eu ainda estou buscando se nada está acontecendo. A cada dia uma situação diferente. Aleluia. Mas, Pai, essas palavras foram ditas. Mas eu sei, meu Pai, que ninguém adentrou essa porta por um acaso. E nesta noite está aqui as pessoas que o Senhor queria que estivesse. Meu Pai, não foi coincidência, mas é providência. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fulano poderia estar aqui, Bertano poderia estar aqui. Não! Quem tinha que estar aqui é você. É você que tinha que estar aqui esta noite. Porque o Espírito Santo de Deus precisava de falar com você.
Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca, meu Pai. Arranca, Jesus. Vai arrancando em nome do Senhor Jesus nesta noite, papai. Meu Pai, vai arrancando, meu Pai. Meu Pai, visita cada lar, cada canto desta casa, meu Deus. Meu Pai, onde houver, meu Pai, algo que tem impedido o teu agir, arranca de lá, meu Pai. Onde houver, meu Pai, algo, meu Pai, que está impedindo, meu Pai, o teu milagre acontecer lá. Arranca em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que essas palavras não fiquem, meu Pai, no teto desta igreja, mas que suba diretamente para o trono da tua graça. Amém. E agora, meu Pai, traga esta menina, meu Pai, que nós vamos para casa. E que essa semente que foi lançada nesta noite, Senhor, ela fique, meu Pai, no mais profundo do ser de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra me declara que tudo que pedires no meu nome, crendo, recebereis. Meu Pai, se alguém nesta noite está com a fé abalada, eu uso a minha fé. Eu uso, meu Pai, a minha fé, porque eu sei que o Senhor é o Deus de milagre. Eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Eu sei que o Senhor é o Deus que opera maravilhas. Eu sei que o Senhor é o Deus que liberta. Eu sei que o Senhor é o Deus que tira do monturo e coloca em lugar de destaque. Eu sei que o Senhor é o Deus que tira da nação do pecado e coloca em lugar de honra. Meu Pai, começa a colocar em lugar de honra. Coloca, Senhor amado, em lugar de honra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que ficaram em casa, meu Pai, nós estamos trazendo no pensamento. Visita eles, papai. Que o teu amor chegue até eles, meu Pai. Toca lá agora, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Guarda os nossos filhos. Guarda, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca anjo em cada porta. Anjo, meu Pai, guardando os nossos filhos. Meu Pai, eu não adoro anjos, mas eu adoro o Deus que envia anjos para nos guardar. Eu adoro esse Deus que envia anjos protegendo os nossos. Envia anjos protegendo nossos filhos. Envia anjos protegendo a nossa casa. Que muita coisa poderia ter acontecido, mas teus anjos estão lá. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda a vida de cada um nesta noite, meu Pai. E cuida, Jesus. Que o teu nome venha ser exaltado. Meu Pai, é tudo para a honra e glória do teu nome. Não é no meu nome, mas é do teu nome, meu Pai. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz: amém. Eu agradeço a minha oportunidade, chamo o pastor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Foi assim, né? Quando Jesus vai lá, o Espírito Santo de Deus pega e fala assim: não, esse rabisco aí de lado aí, vou te usar da forma que eu quero te usar, não da forma que você quer. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Pedro, né? Elisângela, isso. Mas não falo o nome dela. Deus te abençoe, viu? Pedro, pode sentar rapidinho, nós vamos sair do nosso tempo. O Pedro ele não sabe, ele vai saber. O Pedro, quando eu cheguei em Minas Gerais, não sei se você era da quadricular, Pedro? Era da quadricular? Você era quadricular? Era quadricular. É. E aí eu cheguei, eu não conhecia minha mãe de sangue da Assembleia de Deus. E aí eu gostava muito, né? Forró, né? E aí um dia eu estou ali, muito abatido, que eu estava muito chateado, fazer algumas coisas no trajeto, no dia a dia. Do nada, Deus usou esse varão aí para entoar uns louvores, né? E eu sentei ali, naquela casa da Lídia, não tinha aquela casa, tinha só uma laje, uma seca na frente. Você lembra disso, André? Eu estou sentado ali e ele está louvando lá, louvando. Ele abriu a janela assim, ó, da casa dele, e o som vinha todo para a rua. E aquele louvor tomou eu. E quando foi de noite eu me arrumei. Aí tia Luísa me perguntou: você está indo para onde? Eu falei: então você vai para a igreja. E fui para a igreja, né? Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Às vezes a gente está em casa falando assim: eu estou orando sozinho, eu estou adorando sozinho.
mas tem alguém que Deus coloca para ouvir. É verdade. Para que possa quebrantar. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, quinta-feira, vocês viram lá que nós temos um cronograma, vocês viram lá? Tem um cronograma até, se não me engano, até o final de setembro, não é isso? Quem crê que a palavra do Senhor pode mudar cativeiro? Que a palavra do Senhor pode mudar cativeiro? Glória a Deus. Pode desembaraçar aquilo que está embaraçado. Processo que está na justiça, Deus vai lá como um juiz, como advogado e coloca a vitória em sua mão. Pode mudar a vida do seu filho, a vida do seu marido, a vida de alguém. Quem crê? Amém. Quinta-feira, eu acredito que não saiu para ministrar. Eu acho que é a Márcia lembra. Mas nós vamos fazer algo profético aqui depois da ministração. Pastor, o que eu preciso? Se tiver um processo, não traz ele aberto, traz ele fechado de envelope. Coloca aqui no pé do altar. Se for algum filho, algum marido, alguém, coloca a foto aqui. Se não quiser que ninguém veja, pode colocar no envelope também. Coloca em cima do altar. Coloque em cima do altar. Ah, é alguém lá no seu trabalho? Não precisa colocar foto, coloca só o nome. Coloca também no envelope, não precisa deixar ninguém ver. É uma coisa de sua fé em Deus. Nós vamos só interceder, só orar. Só que você que tem que ter fé. É você que vai ter que ter fé. É você que vai ter que interceder para Senhor, eu quero resposta. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, derrubou as muralhas, tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, é o mesmo também que ainda responde você na oração. Amém. Então, se você tiver fé, é uma coisa entre você e Deus. Nós só vamos orar. Vamos fazer um momento profético aqui, um momento quinta-feira, depois da ministração. E eu creio que aquilo que você pediu, Deus ainda vai te responder este ano. Amém. Este ano ainda. Às vezes você está colocando dificuldade. É você que está colocando. Porque eu conheço um Deus que não tem nada maior a não ser. Foi igual a missionária pregou aqui. É nos pequenos detalhes que Deus quer trabalhar. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Hã? Eu não vou falar para vocês, não. Vocês estavam na reunião que vocês viram, tá? Agora deixa os três aqui, ó. Notar alguma coisa em mim diferente. Notou? Notou, não? O que você notou, Adriano? Não. O que você notou? Ó, eu notei o cabelo Ah. e eu tô achando o seu andado mais firme. Eita glória, hein? Isso mesmo? Gabriel notou, não? Notei o cabelo. Só o cabelo, né? Irmão, eu estava esperando a prótese do SUS de novo. Aquela prótese minha já estava machucando. Mesmo eu colocando meia, já estava machucando. Porque quando a gente faz a amputação da perna, foi com o osso. E já estava machucando o osso. Foi dia 14 de. Dia 14 de. Não, foi de julho. O INSS me chamou para tirar o molde da perna, tudo direitinho, bonitinho, arrumadinho. Acontece, o do pé tirou. O do pé tirou o molde, tudo. Mas como que deu aquela quebra de asa, né? Que o osso estufou, que eu vou ter que fazer uma nova cirurgia, a médica mesmo já falou que vai ter que fazer uma nova cirurgia para botar o osso pro lugar. Aí vai ter a cirurgia. E o pé já fez, o pé tá lá onde eu fui pegar a prótese, tá lá bonitinho. Aqui nem parece que tem nada imputado, né, irmãos? Então, quando foi dia terça-feira passada, onde que eu não venho aqui? Foi terça-feira passada, foi terça ou segunda-feira? Foi segunda-feira. Foi segunda-feira. Eles me chamaram lá para me pegar a nova prótese, lá no INSS. Só que essa daqui não precisa de eu comprar meia, essa aqui não precisa de nada. Essa aqui vem com tudo. Tudo cochoado, tudo. Muito bacana, irmão. Muito
muito bacana, muito legal mesmo. Eu não tenho que pedir Deus mais nada. Eu tenho que, todo dia eu estou agradecendo. Eu não tenho que falar assim, Deus, eu quero. Não. Eu peguei 3 do INSS, do SUS. Era para me pegar a 4ª agora. Só que demorou. A moça falou assim, agora você não precisa de pegar lá mais, você vai pegar só. Então, assim, eu fico muito feliz com Jesus. Muito feliz mesmo. Porque o que Deus está fazendo na minha vida é uma coisa assim que muitas das vezes a pessoa fala assim, ô Paulo, uma pessoa fala assim, ô Paulo, como que você vive sem reclamar? Como que você vive que a justiça tenha podado o seu pagamento lá, mas eu tinha uma reserva, né, que eu não sou bobo, né, eu tinha reservinha. Como que você faz isso? Não reclama. Eu virei para a pessoa e falei assim, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que eu sigo, eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Deus eterno, eu tenho um Deus que me chamou dentro do ventre da minha mãe. Como você vive assim? Eu vivo. Aí eu vou falar com vocês. A minha irmã virou, olha como que é a coisa, eu oro a Deus, eu falei assim com a vizinha perto de casa assim, os meus irmãos acham que eu sou bobo. Eles estão aprontando algo para mim. Eles não vêm cá dia 9 nem dia 10, que foi meu aniversário. Eles estão aprontando para mim. Não é o sentido assim, que eu tenho um pensamento assim, que eu leio o pensamento. Não, a gente que tem o Espírito Santo de Deus, a gente sabe. Como foi sexta-feira, bateram no portão. Eu atendi, 7 horas da manhã, eu falei, não, dorme até 8. Aí atendi, a minha irmã chegou no divã lá, falou comigo. Aí fecha o olho. Eu falei, fecha o olho? Se eu fechar o olho, eu vou cair, eu vou ficar. Aí então vai pra lá, vai pra ali, ó, ali atrás ali. Quando eu cheguei lá dentro de casa, me deu uma máquina de lavar novinha. Ontem eu tava batendo roupa nela, coloquei, não sei ligar não tá instalado. Coloquei pra fugar hoje também. Então assim, não tem que pedir Deus nada. Tem que pedir Deus nada não, irmão. Deus tem que me abençoar, tem que colocar a pessoa para me abençoar. Eu contei para vocês aqui da loja que eu abri com 500 reais. Eu contei para você aqui que eu entrei na loja com 11 reais de moeda e as 11 reais de troco tá lá guardadinha. Eu não peguei nenhum troco até hoje não. Eu peguei, na verdade, 580 papagaios para vender. Sou sócio, eu e um amigo meu de papagaio. Não tem nenhum na loja. Então, irmão, mas não é só papagaio que eu vendo, mais coisas. Eu não tenho que pedir Deus nada. Você tem que agradecer. Aleluia. Você tem que agradecer a Deus. Deus prometeu para mim há 15 anos atrás, falou, você usou o profeta, falou, você vai ter um carro. Não foi a vontade de Deus ainda, porque não tirei a carteira. Então eu não tenho que pedir Deus mais nada. Eu só estou agradecendo. E o outro que eu vou contar, um outro testemunho aí que eu vou contar, que a Antônia falou uma coisa aqui de humildade, né? Sempre eu falo isso com o meu irmão mais velho. A gente tem que ser humilde. A gente tem que guardar a humildade dentro do coração da gente. Se a gente não for humilde, a gente não vai para canto. Só que esse aí só vou contar depois que concluir. Depois que tiver tudo concluído, direitinho, bonitinho, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Glória a Deus. Aleluia, amém? Glória a Deus. Mais uma vez agradecer a todos vocês. Que a graça de Deus Pai e comunhão do Espírito Santo não só hoje, mas como sempre, todos diz. Amém. Se Deus é por nós, Quem será por nós? se Deus é por nós, Quem será? operando Deus, Quem impedirá? operando Deus, Quem impedirá? nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua casa, na sua vida, aonde você for, serás uma atalaia do Senhor, transmissor da palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amanhã às 7h30, culto de oração.